eu vou tentar fazer uma fala em dois tempos. Em parte, defender uma coisa que esse encontro aceita como pressuposto, que é a centralidade, ou a importância, pelo menos, do estudo das ideias e das ideias políticas para entender como é que os homens vivem e agem. E a segunda parte, eu vou tentar formular algumas hipóteses básicas que nós estamos usando para tentar entender o pensamento social e político, a teoria política que se faz no Brasil, com essa particularidade de que nós estamos usando o termo linhagens, não é? Que é um termo bastante fluido e difícil de ser usado, mas que eu vou tentar dizer em que sentido nós estamos usando. Na primeira coisa, dizer que da importância do plano das ideias, dizê-lo dessa forma pode parecer óbvio, mas se vocês olharem o que se faz mundialmente e no Brasil, na área de ciência política, mesmo na área de sociologia e na área do direito, não é tão simples assim. Na verdade, as grandes teorias, as grandes correntes, as grandes áreas disciplinares, e aí eu vou falar mais da ciência política, que é a área em que eu trabalho, as grandes áreas disciplinares da ciência política, embora evidentemente todas elas estejam lidando com ideias, elas de nenhuma maneira elas tematizam diretamente a natureza das ideias, o peso das ideias, o papel que as ideias desempenham numa coletividade, nos processos de mudança, transformação e conservação na sociedade. Aquilo que nós poderíamos chamar do mainstream da ciência política, ele é avesso a um estudo específico das ideias. Isso vocês podem, se vocês olham historicamente, podem constatar isso lendo, por exemplo, a literatura dos anos 60, quando nos Estados Unidos um cientista importante, como foi o David Easton, que é um dos pais da revolução behaviorista na ciência política, quer dizer, um dos pais da mudança que levou a ciência política a focar no comportamento e não em outras esferas da atividade humana, o centro o objeto, transformou o objeto básico do estudo político. Ora, o Easton escreveu na época uma crítica feroz à teoria política. Ele criticava com alguma razão, de que teoria política era um exercício, não é? Uma perda de tempo, porque estava simplesmente dedicada a exumar os grandes autores do passado, sem enfrentar os problemas do presente. Isto é, você discutia Platão, Aristóteles, Hegel, Marx, Rousseau, Locke, mas esse era um estudo, uma teoria política dedicada aos grandes textos, mas que não entendiam esses textos historicamente e não se percebia desse estudo aquilo que servia para analisar o modo como se dava a política, a luta política, o processo político, a construção dos sistemas políticos, das instituições, no presente, que era o que interessava em se tratando de uma ciência política, não é? Quer dizer, a ciência política não poderia ser uma reflexão meramente filosófica, meramente teórica, abstrata. Ela tinha que lidar com os fenômenos, né, presentes da sociedade.
Esse tipo de crítica do Easton condenou, de certa maneira, dividiu profundamente a academia que lidava com ciência política entre aqueles partidários de uma teoria política histórica e dos partidários de uma teoria política não histórica, presentista, digamos assim. E isso gerou muita reação. Mas, de qualquer maneira, essa foi uma mudança relativamente irreversível, não é? Porque, daí por diante, o que interessava da teoria não era a análise dos grandes pensamentos do passado, não interessava como é que os homens tinham pensado o Estado e a sociedade num determinado momento, mas era uma teoria voltada para regular o modo como se pesquisava, o modo como se entendia o momento contemporâneo. Então, houve uma separação nítida, assim, entre a teoria política, nesse sentido histórico, e a ciência política, né? Isso poderia valer também para a área do direito, né? Para a área do direito, embora no direito a coisa era também complicada, porque você tinha a grande parte da sistemática jurídica me corrijam se eu estiver errado, passava por um exame da teoria existente, né? Um juiz ou um intelectual qualquer, quando vai estudar um problema do direito, ele tem que passar pelas grandes teorias, pelo modo como essa foi consultada. E nos países anglo-saxões, mais ainda, porque o direito era consuetudinário, então a referência ao passado era necessária, né? Bom, esse foi apenas um dos dilemas do estudo da relação entre ideias e conhecimento da política, tal como ela é feita. Além disso, várias outras correntes na ciência política, na sociologia política, levaram também a uma subestimação do estudo das ideias. Por exemplo, uma coisa importantíssima para a gente, para nós latino-americanos, brasileiros, se vocês pensarem a grande teoria do desenvolvimento, ou a grande teoria da dependência formulada entre os anos 60 e 70, né? Como pela esquerda na América Latina, uma teoria que teve um êxito extraordinário, porque foi da primeira vez, tanto a teoria do desenvolvimento ligada a CEPAL, a Celso Furtado, quanto a teoria da dependência ligada a Fernando Henrique, Teotônio dos Santos e outros, foram as primeiras grandes teorias latino-americanas que tiveram impacto fora da América Latina. Tiveram impacto na academia norte-americana, né? E tiveram impacto na Europa. E pela primeira vez, intelectuais latino-americanos mostravam que eram capazes de ter uma visão das coisas relativamente autônoma, uma produção teórica mais ou menos não apenas imitativa ou não apenas repetitiva do que se fazia nos centros do primeiro mundo. Ora, essa grande construção intelectual que foi a teoria do desenvolvimento, sobretudo a teoria da dependência, se vocês olharem grande parte, não todos, mas grande parte dos textos de duas figuras paradigmáticas, como Celso Furtado e como Fernando Henrique Cardoso, vocês peguem, por exemplo, Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, do Celso Furtado, ou peguem o Dependência e Desenvolvimento na América Latina, do Fernando Henrique e o Enzo Faleto, ou vocês peguem até um livro como o do Florestan Fernandes, Revolução Burguesa no Brasil, né? Vocês vão ver ali que, em grande parte, não inteiramente, mas em grande parte, tem uma grande inovação na ciência da época, que era, no caso do Dependência e Desenvolvimento da América Latina, isso era claro, era dizer o seguinte: criticando as teorias anteriores,
as teorias do imperialismo, as teorias da esquerda marxista e comunista e nacionalistas que tinham predominado nos anos 50, o livro do Fernando Henrique do Faleto dizia: nós não podemos explicar os processos políticos simplesmente pela ação das forças externas. É preciso privilegiar no estudo da política as lutas de classe no interior dos países. É a luta de classes em cada país que vai modular a relação disso com o capitalismo mundial, o imperialismo, a dependência, o que vocês quiserem. Isso representou um avanço intelectual fenomenal. Quer dizer, o tema das classes, da luta de classes, das classes como sujeitos da história, sujeitos da política, estava posto de uma maneira que não era ritualística, como no marxismo tradicional. Perfeito, grande avanço, mas se vocês olharem como é que ele trabalha a relação entre classe, estrutura social e políticas levadas a efeito por esses sujeitos, burguesia, proletariado, classes médias, empresariado, o nome que vocês queiram dar a isso, vocês vão ver que tem, eu estou simplificando, tem uma relação direta e quase imediata entre a estrutura social e aquilo que os homens, que os grupos vão fazer. Isto é, dependendo do lugar que você ocupe na estrutura social, você procederá dessa ou daquela maneira. Isto é, a relação entre classe social e a consciência política é uma relação que não passa, não se vê isso no Dependência do Desenvolvimento, por instituições, pela discussão das ideias, das teorias. É postulado uma relação entre classe e ideologia, né? Então, apesar de todo o avanço que foi feito, você não tem um peso, você tem uma relação relativamente direta e mecânica entre base social e a política que se desenvolve. Ora, isso acaba, quando você usa essas teorias para avaliar a política que se faz, você acaba, de certa maneira, dando com os burros na água. Porque se espera, aí a aplicação de uma coisa, classe X se comporta desse ou daquele jeito, né? E você olha isso na luta política, no processo político, é difícil ver. Vamos simplificar, eu posso falar em burguesia, mas ninguém encontra a burguesia andando na rua, né? Ninguém encontra a política burguesa andando, tomando ônibus, né? Ou então fazendo um discurso. Quer dizer, entre a estrutura social e as ideias e as políticas e os interesses, há um conjunto de mediações, porque do lugar que você ocupa no processo social não se deduz a posição política, as teses, as ideias que você vai defender numa determinada conjuntura. Os interesses desse ator classe não são dados, não são pressupostos, são construídos na luta política. E muitas vezes os atores sociais, os grupos sociais, começam pensando uma coisa, e a experiência, as derrotas, né? O maior estudo, a discussão, a socialização das experiências vai levando eles a perceber ou a formular uma outra percepção dos interesses, vai a definir outro tipo e a formular políticas estratégicas de forma distintas, né? Sem contar que, para complicar o jogo, no nível mais intelectual, no nível das formulações teóricas,
não é a classe que formula, são os indivíduos, né? Embora eu possa ter uma relação de expressão, de representação, o fato, e nós sabemos que todo pensamento é um pensamento social, né? Por mais individual que seja, ele é social, ele é produto de experiências coletivas, mas de qualquer maneira é um fulano, um grupo pequeno que faz. Para usar a linguagem do Gramsci, o Gramsci tem uma nota nos cadernos do Cássio, que ele está falando sobre resultado eleitoral, está falando sobre o papel do número nos regimes representativos. Isto é, como é que você estuda voto, eleição? O que é que você mede com o voto, né? Uma visão conservadora diria, não, como? O grande número tomou conta da história, a massa tomou conta da história. Diz o Gramsci, falso. O que se mede no estudo das democracias eleitorais representativas é a capacidade de ação dos pequenos grupos, das elites. É para saber se essas elites foram ou não, são ou não orgânicas, representativas. E isso se manifesta quando elas conseguem convencer a maioria ou um grupo razoável e significativo de que suas teses, suas propostas são mais convincentes do que as outras, né? Essa fala do Gramsci serve, diria, para o nosso estudo sobre ideias, sobre pensamento político, teoria política. O que nós estudamos, ao contrário do que aparecia tanto para o behaviorismo quanto para a teoria da dependência, o que nós estudamos é a capacidade intelectual de ação de grandes personalidades e de grandes grupos, minorias. Evidentemente, essas minorias não são arbitrárias, porque elas têm que se provar na sua capacidade de generalizar teorias, generalizar posições. O Gramsci completa essa tese com a ideia da relação entre a filosofia e o senso comum. Como é que as filosofias se rotinizam, as teorias, as ideias se rotinizam, se tornam patrimônio comum a ponto de perder a autoria. Ora, peguei essas duas coisas, o behaviorismo e a teoria da dependência. Uma visão mais conservadora da teoria da modernização e uma visão mais à esquerda. Ambas, de alguma maneira, diluem o papel das ideias. Se vocês olharem grandes estudos também sobre outras correntes, cultura política, que valoriza cultura e valores, estudos sobre caráter nacional brasileiro, caráter nacional latino-americano, americano, anglo-saxão, grandes estruturas que persistem no tempo. Mas todas essas correntes, elas olham um pouco, e é isso que, usando o Gramsci, estou tentando, né? Olha um pouco a capacidade de ação e de generalização e de expansão de grandes intelectuais, de grandes formuladores, de pequenos grupos, né, intelectualmente capazes. Agora, esses grupos, essas ideias, essas teorias têm um impacto no modo como os homens vivem enorme, que a gente despreza. Vou dar um exemplo para poder entrar no tema das linhagens. Se vocês olharem, por exemplo, recentemente, nos últimos 20 anos, o momento do fim do socialismo real, a queda do Muro de Berlim, e por um processo rápido, desmorona
o socialismo no leste e, de repente, nós temos uma transição rápida e violenta do socialismo para o capitalismo. Quer dizer, a ponto termina o socialismo nos países do leste e eles são incorporados, em maior ou menor medida, ao sistema mundial do capitalismo em todo o mundo. Nós podemos estudar isso economicamente, politicamente, etc, etc. Mas para fazer essa mudança, foi necessário uma revolução intelectual de altíssima proporção. Uma revolução intelectual que se expressou, por exemplo, que demorou anos, décadas, que demorou, por exemplo, no mundo do leste, da perda da capacidade de atração das ideias marxistas, das ideias comunistas, da perda da crença, da perda da fé, né? A ponto de, ainda no período do leste, do socialismo do leste, se contava uma piada de que no socialismo, se contava lá, no socialismo, as pessoas diziam: nós fingimos que trabalhamos e eles fingem que nos pagam, né? Isto é, você já não acreditava na operacionalidade do sistema socialista. Essa decadência, por um processo, nós podemos datar final dos anos 60, né? Sobretudo 68, com a invasão da Tchecoslováquia. Quando chega nos anos 80, 90, você tem várias tentativas de revisão disso. Novas ideias são formuladas tentando reformar esse sistema. Já não consegue. E do dia para a noite, aquilo é invadido, literalmente, por uma massa de conselheiros, de intelectuais, de economistas, que comandam, a partir do Estado, a transição daquele tipo de sistema para o capitalismo, com maior ou menor medida. Esse processo teve como base intelectual uma crítica feroz, né, ao autoritarismo do socialismo real. A perda de confiança nas próprias forças do socialismo real. Uma perda de confiança cavalar, porque nos anos 30, né, com todos os problemas, a União Soviética cresceu a taxas chinesas e até mais, porque a União Soviética nos anos 30 conseguiu escapar da crise de 29, né? Então a confiança naquele sistema, e olha que não era brinquedo, porque estava se matando e morrendo ali na disputa, mas a eletrificação russa foi um processo, né? Quando as pessoas perderam a crença nas ideias, o sistema desmorona e é substituído por outros. Esse processo, concomitantemente, no Ocidente, nós temos, dos anos 70, 80 para cá, aquilo que se chamou da terceira onda de democratização, com a queda das ditaduras na América Latina, na Grécia e em outros cantos. E, paralelamente também à democratização, a ascensão disso que se convencionou chamar de neoliberalismo, que é uma revolução intelectual, né? Que é um ideário com uma enorme capacidade de destruir o adversário, né? Se revelou naquele momento uma enorme capacidade de destruir o adversário e forçar mudanças e reformas profundas mundialmente, desde a Margaret Thatcher para cá. Ora, todas essas mudanças não se explicam apenas
pela luta política miúda, mas pela tentativa de formular grandes projetos intelectuais e políticos que façam a cabeça das pessoas. Aquilo que o Gramsci, mais uma vez, chamou de reforma intelectual e moral. O neoliberalismo foi uma reforma intelectual e moral pela direita, como o comunismo, no seu período de auge, foi uma reforma intelectual e moral. É esse tipo de coisa que nós estudamos, precisamos estudar, quando nós lidamos com ideias. Bom, posto isso, eu não estou controlando meu tempo, você me diz aí. Posto isso, como é que bateu no Brasil isso? Como é que nós internalizamos o exame desses problemas para entender a política brasileira? Se vocês olharem a situação brasileira, vocês vão se defrontar com um fenômeno curioso. Apesar de todo o preconceito que havia contra o estudo das ideologias, das ideias, do pensamento, da história intelectual, o fato é que dos anos 90 para cá, esse tipo de pesquisa se generalizou profundamente na Universidade Brasileira. Nós estudamos autores que, sob a ótica do grande pensamento ocidental, são autores menores. Oliveira Viana, Tavares Bastos, o nosso Chico Campos, Florestan Fernandes, Celso Furtado. Se vocês medirem pelo padrão Aristóteles, Platão, Locke, Rousseau, Hobbes, aparentemente nós não produzimos grande filosofia política. No entanto, esses homens plasmaram aquilo que nós entendemos que é o Brasil. É impossível entender o Brasil sem lidar com esses autores. Completamente impossível. Nós todos aprendemos a pensar o Brasil com esses autores. Saibamos disso ou não. Saibamos disso ou não, né? Aliás, um parênteses, um elemento da minha pesquisa é entender como, no trabalho que a gente faz hoje nas universidades, estudando partido, eleição, funcionamento judiciário, etc., etc., nós reproduzimos, conhecendo ou não, teorias formuladas não ontem, às vezes século XIX. Há continuidades absolutamente surpreendentes. Mas isso, fecho parênteses, que eu vou terminar com isso. Se vocês olharem então nesse momento, qual é a particularidade desse momento político e social que nós vivemos no Brasil hoje? A partir dos anos 90 para cá, 80, 90, o Brasil vive uma mudança social e política tão profunda, quanto foi o período da Revolução de 30, ou quanto foi o período da abolição e da República. São momentos decisivos na vida de um país como o nosso, onde, evidentemente, não há revolução no sentido clássico do termo, mas há uma mudança de longa duração tão profunda que, se vocês olharem no tempo, 3, 4 décadas, o país mudou profundamente, né? Novas classes sociais surgiram, mudou a relação entre os grupos sociais, mudou o tipo de ideia dominante, né? Mudou o comportamento, mudou a economia. Se vocês olharem o que era o Brasil antes de 30
e o Brasil dos anos 80, isso fica absolutamente claro. Até os anos 50, o Brasil é um país fundamentalmente agrário. É a metade dos anos 50 que, pela primeira vez, o produto nacional bruto produzido pela indústria supera o do campo. Nossos pais viveram, basicamente, pelo menos os meus, viveram no mundo do interior, né? No mundo, inclusive, agrário. Nós somos produtos de uma sociedade, nós agora, né? E nossos filhos, de uma sociedade urbana, urbanizada em quase 70%, 80%. Os grupos são profundamente diferentes. Processos desse tipo ocorreram entre 1870 e 1906. O mundo, a mudança gerada pela crise de 29. Nós falamos hoje tranquilamente em era Vargas, pegando de 30 a 80, não é? Nós sabemos que não estamos mais na era Vargas, não sabemos que diabo de era é essa época é a que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que não mudou profundamente o tipo de sociedade em relação, o tipo de instituição política em relação ao mundo da era Vargas. Ora, nesses momentos de mudança, nesse momento de crise, são momentos que, curiosamente, nós voltamos a discutir aquilo que se convencionou chamar as interpretações do Brasil. Fora desses momentos, vocês vão olhar que não há muita discussão sobre isso. Os autores com que nós lidamos, Oliveira Viana, Caio Prado Júnior, Florestan, Sérgio Buarque, Celso Furtado, eles se tornam fundamentais nos momentos de crise, de conjunturas críticas, onde tudo muda. Ao longo do tempo, tudo muda. O que é um sinal, a meu ver, de que para favorecer a mudança e a luta para evitá-la, as formulações intelectuais, as teorias sobre o Brasil, as interpretações do Brasil, se tornam uma arma fundamental na luta política. Na verdade, grande parte da luta política no Brasil se trava em torno das interpretações. Quando, por exemplo, o Fernando Henrique disse, o Fernando Henrique presidente, não sociólogo, quando ele disse, é preciso enterrar a era Vargas. Eu não estou discutindo se isso está certo ou errado, mas quando ele formula isso, quer dizer, ele está tentando formular um novo tipo de ideário, né? Para ele seria bastante distinto. Ele, sociólogo, sabe que não é tão distinto assim. Ele, político, tem que dizer que é distinto, radicalmente distinto, né? Até para que as pessoas que são favoráveis a esse tipo de percepção acreditem nela. Acreditem nela. E essa ideia é uma ideia que serve na luta ideológica, na luta de ideias, na batalha política, porque você tem que mostrar que o adversário está errado, que o adversário não está percebendo que houve uma mudança fundamental. E que ele está tentando formular essa mudança. Quando hoje, você diz, bom, é preciso Estado, né? Isso não é simplesmente uma preferência, isso tem a ver com uma inteira concepção de como se deve dirigir a sociedade brasileira. Se eu digo que o mercado deve comandar, ou que o Estado deve comandar, isso tem a ver com visões globais. E mesmo que a política no dia a dia
seja esse espetáculo que a gente vê diariamente nos jornais, no Congresso, nos governos, nos partidos, se vocês olharem um pouco mais distante, vocês vão ver que as grandes modificações ou reações à modificação são geridas, precisam de grandes formulações, de grandes teorias, de grandes interpretações do Brasil. Essa é a coisa. Para afunilar o meu argumento, foi tentando entender esse processo que nós formulamos a ideia de que a vida intelectual, a vida ideológica no Brasil não é aleatória. Ela tem sentido, ela tem sistema. E nós chegamos a imaginar, chegamos a formular como hipótese a ideia de que, se você olha o mundo intelectual e político, é possível discernir nesse mundo grandes correntes. Eu não estou me referindo apenas às grandes ideologias, liberalismo, conservadorismo, comunismo, socialismo, etc, etc. Eu preferiria chamar essas correntes com outros nomes. Seguindo o Oliveira Viana, nós formulamos a ideia de que o Brasil, desde o século XIX, ele é pautado por duas grandes correntes intelectuais. Usando a linguagem de Oliveira Viana, nós chamamos disso de idealismo orgânico e de idealismo constitucional. Né? O que é uma e o que é outra? Se vocês olharem a vida política brasileira dos anos, pelo menos de 1870 para cá, já de antes, mas de 1870 para cá, vocês vão ver grosseiramente que existiram sempre, de uma maneira ou de outra, gente que considerou que a sociedade brasileira era uma sociedade fragmentada, uma sociedade onde a luta de classes não tinha exercido o papel construtivo que teve na Europa, onde o mundo era inteiramente amorfo, economia, sociedade, na verdade, eram arquipélagos, e que para essa sociedade se manter unida, só tinha uma maneira. Essa maneira era a ação do Estado. Desde o Império, o Império é isso. A ação do Estado mantém essa sociedade unida, e o país só pode progredir através da ação do Estado. E vocês vão sempre encontrar percepções que antagonicamente dizem: o mal do Brasil é que sempre houve esse Estado. Esse Estado é parasitário. Esse Estado impede as classes sociais, a sociedade civil, a sociedade civil, o mercado, as iniciativas individuais, as classes, de perseguirem os seus interesses. Esse Estado suga a sociedade. Vocês vão encontrar isso, para não ir muito longe, no século XIX, com figuras paradigmáticas como o Visconde do Uruguai, defensor do papel do Estado, e um Tavares Bastos, que condena a ação do Estado brasileiro. Vocês vão encontrar isso no século XX, um Raimundo Fauro nos Donos do Poder, mostrando que a vida política no Brasil, a sociedade brasileira, é um produto da transmigração de um Estado que se conserva o mesmo, ou de um estamento burocrático que se conserva basicamente semelhante há 7 séculos. Que o Brasil sempre foi isso.
a ponto dele quase não acreditar que poderia ser diferente. E vocês vão encontrar teóricos, por exemplo, como Florestan Fernandes, que estuda a sociedade brasileira e onde o Estado tem um papel relativamente limitado na sua análise. Ou a sociologia que se fazia em São Paulo. Essa sociologia se opôs também, por exemplo, aos estudos que eram dominantes nas faculdades de Direito, porque as faculdades de Direito, lidando com a lei, evidentemente privilegiam, inevitavelmente, o papel do Estado, ou pelo menos o papel do judiciário, né? E olham a sociedade dessa ótica. Essas correntes permanecem até hoje. Toda discussão sobre reformas econômicas dos últimos 15 anos não é senão uma manifestação disso, né? Toda discussão sobre reforma política com a qual nós lidamos hoje não é senão uma manifestação disso, porque aqueles que são contra o Estado dizem que nós precisamos resolver o problema político, e o problema político é o problema do sistema político. E aqueles que são favoráveis ao Estado dizem que nós precisamos consertar a sociedade, não o Estado. O Estado precisa ser mais avançado que a sociedade. Se vocês olharem o mundo da teoria do desenvolvimento da CEPAL, do Celso Furtado, nos anos 50, o Estado aparecia para eles, para todos nós, para a esquerda, como a solução. Se vocês olharem as teses do Fauro, do Raimundo Fauro, o Estado apareceria como o problema. Se vocês olharem grande parte da teoria que embasou a ação dos governos Fernando Henrique e Lula, o Estado é o problema. Então, essas duas grandes teses perpassaram a vida política brasileira e, de certa maneira, dirigem a nossa cabeça hoje. E, para fechar o meu argumento, eu diria que nós temos também outras perspectivas, porque ambas essas perspectivas têm uma identidade que elas são profundamente elitistas. Ora, o mundo brasileiro e latino-americano pós-30 revolveu profundamente essa situação. Nós vivemos num mundo transformado pela industrialização, pelo processo de assalariamento no país, pelo aprofundamento do capitalismo, pela urbanização. Nessa situação, outras correntes minoritárias, é bem verdade, apareceram. As correntes de esquerda, em geral, tributárias ou não do marxismo, do socialismo, né? As correntes reformistas, as correntes que eram favoráveis à democratização do país, em geral, só conseguiram se firmar a partir dos anos 30 e, sobretudo, a partir dos anos 50 no Brasil, né? Não era uma coisa como correntes de massa, né? E tendiam a colocar problemas muito diferentes dessas visões tradicionais. Posto isso, eu acho que, não sei se eu... Para terminar, posto isso, a minha sugestão é a seguinte: ao lado da gente estudar lei, ao lado da gente estudar partido político, ao lado da gente estudar eleição, instituições, nós precisamos estudar o modo como as pessoas veem, pensam a sua vida, a representação que elas fazem do mundo que elas vivem, e estudar em que medida o modo como elas veem o mundo leva elas a agir dessa forma e não de outra.
E é preciso ver também o modo como essas ideias produzem determinados efeitos, produzem instituições. Nós não poderíamos criar democracia no país sem teorias favoráveis às instituições democráticas. Quer dizer, durante muito tempo se falou em democracia sem ter uma visão democrática. Então, é preciso formular teorias de instituições democráticas para criá-las. E isso não é um produto direto, mecânico, da luta política. Isso implica na ação dos intelectuais, na discussão política, na generalização, na expansão dessas ideias. Porque essas ideias acabam, numa linguagem vulgar, fazendo as cabeças e mexendo com o imaginário social. Posto isso, estudar as ideias é estudar como a política desse país, no caso que nos interessa, funciona. Sem o estudo das ideias políticas, nós não conseguiremos entender o funcionamento concreto das instituições. E todo planejamento, toda estratégia que nós fizermos para modificar a situação será de antemão fadada ao fracasso. Não significa que eu tenha boas ideias e vá ganhar a batalha política, evidentemente, porque eu não ajo só na luta política. A política é um exercício onde muita gente puxa em várias direções e o resultado é outro. O resultado é completo. Mas sem entender essas ideias, nós não conseguiremos, no caso que nos interessa, construir uma sociedade mais democrática e mais justa, que é o que nós, afinal de contas, desejamos para nós e para nossos filhos. Não sei se...